Eu sou a Nivide e hoje nós vamos falar a respeito do como é engraçado, o como os nossos gostos literários eles vão mudando ao longo do tempo. Nós vamos amadurecendo e os nossos gostos vão amadurecendo junto, nós vamos mudando, né? Tanto a forma de consumir quanto também de comprar, né? Consumir, que eu falo, ler esses livros que nós temos. A nossa visão a respeito dos livros também vão mudando. Aqui nós lemos de tudo. Esse slogan do canal não é à toa. Se você viu o último unbox aqui da Book Friday, você viu que eu compro, assim, ó, coisas tipo bem diferentes, clássicos, contemporâneos, livros de todos os jeitos. Durante um bom tempo da minha vida, eu não tive muito dinheiro para comprar livros. Durante a infância, a adolescência, eu não tinha condições financeiras de comprar livros. E naquela época, livros também era mais difícil o acesso, porque você tinha que comprar na banquinha de jornal lá da minha cidade. Só tinha uma banquinha no centro, eu moro no interior. Lá não tinha essa coisa de cidade grande, de livrarias, sebos e tal. Acontece que a minha vida financeira foi mudando. Naquela época eu tinha acesso a livros através de bibliotecas, biblioteca municipal, biblioteca depois da escola, mas eu não tinha condições financeiras de comprar livros, porque eles eram muito mais caros, não tinha essa coisa de comprar na Amazon, por exemplo. E eu acabava que lia só esses que tinham ali disponíveis na biblioteca mesmo, não tinha muito acesso. Hoje em dia, de forma muito mais fácil, você tem aí a internet trazendo diferentes tipos de livros, te mostrando diferentes tipos de leituras. Você pode comparar, você pode pesquisar, é uma coisa muito boa, né? Esse avanço aí que a internet trouxe para nós. Acontece que a minha vida financeira melhorou um pouco e também teve a Amazon vindo para o Brasil. No início ela só vendia livros, e aí eu tive mais condições financeiras e de comprar livros também. Até porque, mais uma vez, morando no interior, eu não tinha acesso a livrarias, não tinha ainda livrarias na minha cidade, como não tem. Hoje em dia tem somente a lojas americanas que tem lá, né? E os livros são bem caros, às vezes eu acho alguma coisinha ou outra, mas não tem sebo, né? Não tem livrarias grandes assim. Eu tenho que ir para a capital se eu quero comprar livros ali na loja física. Mas a internet trouxe várias possibilidades para todos nós. E como eu falei, eu já tinha condições de comprar livros. Foi aí que eu saí comprando tipo livros à torta e à direito. Comprava porque a capa era bonita, comprava porque estava no hype, estava todo mundo falando a respeito disso. E naquela época, na minha ingenuidade, eu achava que se estava todo mundo falando, é porque o livro era bom. Mas nem sempre é. A gente sabe que, às vezes, a editora, quando vai lançar um livro, ela paga, né, para vários influenciadores falarem a respeito daquele livro. E aí você vê todo mundo lendo, mas não quer dizer que o livro seja bom, né? Nem sempre vai ser bom. Isso eu não estou falando da opinião deles, tá? Eu não estou falando que eles estejam mentindo. Eu estou falando no sentido de que você entra na internet e você vê aquele livro sendo lido por diferentes influenciadores. E aí você acredita que aquele livro está em alta porque ele é muito bom. E nem sempre é isso. Com o passar do tempo e a maturidade, eu fui entendendo que tinha muito essa questão de pagar por resenhas, etc. Enfim. Além disso, tem o fato de que eu comprava livros além da minha capacidade de leituras. Então, eu comprava, tipo, livros em pré-venda e hoje em dia não compro mais. Muito difícil, só se tiver uma promoção bombástica para eu comprar um livro em pré-venda. Do contrário, não vou comprar. E eu comprava esses livros além da minha capacidade de leitura do mês. O que acontecia é que esses livros ficavam emperrados ali. Com o passar do tempo, é claro, a minha vontade de ler esses livros ia diminuindo. Não estava mais no hype, ninguém mais estava falando a respeito deles. Livros em pré-venda já eram velhos, antigos, né? Antigos entre aspas, lógico. Mas já tinha passado a época e eu acabava que não lia esses livros. Hoje em dia eu tenho mais responsabilidade até mesmo nas compras. Eu procuro comprar aqueles que eu realmente vou ler ali logo. Eu tenho mais responsabilidade em sentido mais consciência também, no sentido de qual a minha capacidade de leitura mensal, porque eu não quero ter livros emperrados aqui. Mas isso é uma coisa minha. Tem pessoas que não se importam com isso, tem pessoas que compram além da capacidade de leitura e tá tudo bem. Elas têm aquela percepção de que
tá ali, um dia eu leio e ok, não há nada de errado com isso. Mas na minha vida, né, no meu ponto de vista, eu gosto de ter livros aqui, livros que eu li. Eu não gosto de ter uma fila de não lidos, e é como eu falei, às vezes eu compro livros e se eu não leio rápido, a minha vontade, a minha empolgação de ler aquele livro vai diminuindo e ele vai ficando ali para trás. Hoje em dia eu analiso melhor o que eu vou ler, não compro o livro só porque está em alta, só porque é modinha, mesmo sendo aqui trazendo livros para vocês, falando a respeito de livros, eu não vou comprar um livro só porque as pessoas estão falando a respeito e eu tenho que dar a minha opinião. Isso é uma coisa muito engraçada na internet, né? As pessoas, elas sentem a necessidade de estar falando a mesma linguagem do que todo mundo. E às vezes é chato até, né? Porque você entra na internet e tá todo mundo falando da mesma coisa e você não tem uma visão diferente, uma novidade. Então eu sempre quis ter isso aqui no canal no sentido de não ir só pela modinha, mas ir por aquilo que eu realmente acho que vai agregar alguma coisa para alguém. Tem um vídeo bem antigo falando a respeito, porque no começo, né, como eu falei, quando eu comecei o canal, era uma época que eu comprava muitos livros e muitos livros às vezes eu nem pensava muito a respeito, comprava porque era bonito, porque estava no hype, qualquer coisa do tipo. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo não fazia mais sentido para mim. Assim como aquelas tags. Eu acho muito bacana algumas tags e não quer dizer que eu nunca vá trazer tags aqui, mas é uma coisa que não faz mais sentido para mim. Eu passei a ter uma visão de que eu queria realmente agregar alguma coisa, eu queria ter vídeos que se prolongassem no tempo, não só aquela coisa passageira. Outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo é a não ter medo de livros. Porque às vezes no começo a gente tem medo de pegar um calhamaço, né? Ou seja, um livro muito grande assim, você fica, será que eu vou dar conta de ler esse livro? Ou mesmo pela linguagem, né? Às vezes uma linguagem muito culta, muito rebuscada, muito formal. A gente fica pensando, poxa, será que eu vou dar conta de ler esse livro? Será que esse livro vai realmente emplacar? Com o passar do tempo, eu fui perdendo esse medo por livros. Eu tinha principalmente medo em relação aos livros maiores, sabe? Os clássicos maiores. Mas isso é uma coisa que a gente vai perdendo conforme vai ganhando experiência de leitura. Eu não acho que livros, né, independente de você ter começado agora o seu hábito de leituras. Eu não acho que existem livros que você deve ou não ler. Isso é uma coisa que você vai analisar de acordo com a sua vida. Com o passar do tempo eu fui perdendo esse medo e hoje em dia eu não me importo se me der vontade, eu pego aquele livro mesmo e eu não tenho aquela apreensão ou aquele pré-julgamento em relação à leitura nenhuma. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um livro em inglês, por exemplo. Até mesmo livros em outros idiomas eu já li inglês, já li espanhol, né? São as duas línguas que eu particularmente gosto. É claro que existem outras, mas eu não tenho interesse. Eu gosto mesmo do inglês e do espanhol. E o espanhol foi super simples, porque tem muita coisa parecida, você vai lendo pelo contexto e eu dificilmente utilizei o dicionário. Eu acho que eu utilizei, para falar a verdade, uma ou duas vezes para uma palavra que era muito desconhecida minha mesmo, mas no resto, o espanhol eu li assim, completamente. O primeiro livro que eu li em inglês foi porque eu estava querendo ver muito o final de uma série de livros que eu estava lendo. Na época era aquele Uma Chama Entre as Cinzas, e aí depois a editora lançou Uma Tocha na Escuridão logo em seguida, e o terceiro livro não saía aqui. Tinha se passado um bom tempo, já tinha se passado um ano, nada de sair. Eu entrei em contato com a editora naquela época e eles, né, tem até vídeos antigos falando a respeito, e na época eles disseram que não tinha previsão de trazer o terceiro livro, e foi aí que eu comprei o livro em inglês. Na época, gente, o livro foi bem mais barato do que está atualmente. Hoje em dia, os livros importados, a não ser naquelas promoções, né, inclusive teve promoção aí de comprar 4 livros e pagar somente 3, tem, né, vira e mexe tem umas promoções assim, mas naquela época eu não comprei
comprei em promoção nenhuma e foi bem em conta, assim, ó, foi bem bacana. Confesso que eu vi aqueles vídeos falando a respeito de que você deveria começar a ler inglês em livros infantos juvenis, em livros que você já tinha lido em português, mas eu queria tanto ler essa série, a continuação, que eu acabei comprando esse e eu não tive dificuldade. No início, sim, né, as primeiras 5 páginas ali eu tive mais dificuldade, mas depois tem uma coisa muito interessante também. Você vai lendo pelo contexto, né? Você vai acostumando com aquelas palavras, se repetindo no livro e você não precisa sair consultando o dicionário o tempo inteiro. Último ponto, né, é não comprar livros pelo hype, porque, gente, isso não vale a pena mesmo, é igual eu falei, às vezes um livro tá sendo muito falado porque a editora mandou para muita gente. Nem sempre isso quer dizer que o livro seja bom. Vale a pena analisar, ver, né, sinopse, essas coisas a respeito do que se trata, antes de você investir o seu dinheirinho, porque eu não sei o que aconteceu no mundo literário, mas nesses últimos tempos os livros eles encareceram bastante em relação aos preços que ficavam antes, até mesmo nessas promoções, nós não vemos mais aqueles livros tão baratos assim. É claro que, né, lógico, todas as coisas vão encarecendo mesmo e com os livros não seriam diferentes. Infelizmente, o que não é bom, né, para todos nós que estamos aí tentando incentivar mais pessoas a ler. Inclusive, me conta aí, né, deixa aí nos comentários quais foram as percepções que você teve ao longo do tempo em relação à literatura, o que você amadureceu, o que você deixou de ler, né, ou o que você passou a ler conforme a maturidade e a experiência literária foi aparecendo. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.